E aí, vamos estudar a lição? Super sexta-feira chegou e olha, foi muito legal estudar a lição ao longo da semana contigo, que assunto importante, hein? Eu espero que tenha sido fácil para você compreender e a gente vai tentar esclarecer um pouco mais agora no conteúdo de hoje. Nós vamos tomar como ponto de partida o capítulo 17 de Apocalipse. Gostaríamos, é claro, que você tivesse com a Bíblia nas mãos. Não esquece de se inscrever no canal PR Dudu Batista aqui no YouTube, ativar o sininho para notificação. E se liga só, capítulo 17, verso 8 diz que a besta que viste era e não é e está para emergir do abismo. Era, não é e está para emergir do abismo. Três coisas sobre a besta que a mulher está assentada, ok? Então se liga. Muito bem. A besta que era e não é e que está para emergir, trata-se de uma contrafação do nome de Yahvé. Você se lembra de Apocalipse 1, verso 4, como diz aquele que é, que era e que há de vir. Olha o diabo usurpando os atributos do nome Yahvé para si, através da sua representação na besta. Aquele que é, que era e que há de vir, Yahvé. Olha o diabo aqui falando sobre a besta, que era e não é e que está para emergir. Conversa fiada, contrafação do verdadeiro nome divino. Abre o olho, é o grande conflito, é o pai da mentira se manifestando. Então, as três faces da besta estão em evidência aqui. A besta que era, ou seja, existiu no passado, as suas atividades anteriores continuaram existindo durante os 1260 anos, 538 a 1798, ok? Não é o momento em que ela recebe a ferida mortal no final dos 1260 anos, que é 1798, não é, recebeu a ferida mortal, e há de emergir, ou seja, a ferida mortal foi curada. Apocalipse capítulo 13 fala que ela recebeu a ferida de morte, Revolução Francesa, e depois ela foi curada, restabelecido ao poder o Papa, e aí todos os estados o Estado do Vaticano constituído, aquelas coisas todas, como você já sabe, historicamente, cumprindo-se assim o que está descrito no verso 8. Aí você vai um pouco mais adiante e no versículo 9, aqui está o sentido. Quem tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes, os quais a mulher está assentada, são também 7 reis. 7 montes ou 7 reis é o significado para calcularmos aqui essa sentença. São sucessivos esses montes, não são simultâneos. Esses montes significam os reis. Aliás, quando você olha Jeremias, capítulo 51, verso 25, Ezequiel, capítulo 35, verso 2 e 3, a gente percebe que montes também é símbolo de reinos e reis. Aliás, Daniel 2, um monte cortado sem auxílio de mãos, representando o reino de Cristo, vindo sobre a terra para bater os pés da estátua em Daniel 2, é mais uma prova contundente acerca disso daí. Então, nós estamos numa sequência de 7 reis, que no versículo 10, o João diz assim, dos quais 5 caíram, 7 reinos já caíram. Um existe, João que está dizendo isso, então no tempo dele um existe, 5 já se foram, um existe, e o outro ainda não chegou, e ainda haverá um 8º reino, um 8º rei. Então vamos ver do que se trata. Da perspectiva de João, que escreve, 5 reinos já existiram. E você olha para o cenário bíblico e você percebe que nós estamos falando do Egito, da Assíria, da Babilônia, da Medopérsia e da Grécia. 5 reinos já existiram. Um existe, é o Império Romano que eu estou. João está no tempo do Império Romano. Ele escreve, um existe. Na perspectiva dele, está no Império Romano. 5 já passaram, os que eu te falei. Um existe, João está nele, Império Romano, e um ainda não chegou. Gente, qual que não chegou ainda? A besta que surge do mar, que você observa que é o momento em que João está, quando Roma está na sua fase pagã, e ela vai então se transformar na fase cristã. Então essa apostasia, né, levando o cristianismo à apostasia, é uma instituição chamada besta que surge do mar de Apocalipse 13. Esse, na época de João, ainda não existe. Seria estabelecido ainda, ok? E diante disso ainda surgiria o 8º reino, que é o que estamos estudando aqui no capítulo 17, que nada mais é do que a besta escarlate.
que estamos vendo exatamente aqui em evidência, essa mulher montada na besta, que caracteriza o processo final da história da Terra, a união política e religiosa novamente, tal qual aconteceu lá atrás, durante os 1260 anos. Ou seja, a verdade mais uma vez revelada, em evidência acerca de tudo que estará acontecendo nos momentos finais da história desta terra. Aí você percebe do versículo 12 ao versículo 15, novamente esses 10 reis, representados pelos 10 chifres, ou seja, os países apoiando politicamente esta mulher, essa igreja apostatada, e depois esses mesmos países se revoltam contra ela, porque as pragas estão caindo na terra, ela não pôde resolver nada, e aí aqueles que apoiavam ela no final dos tempos retiram este apoio. É Deus revelando todas essas coisas através da sua palavra. E eu espero que tenha sido bênção para a sua vida, e crede nos profetas e prosperareis. A profecia, não havendo profecia, o povo se corrompe, é o que o Senhor revela na sua palavra. Vamos devorar a palavra de Deus a cada dia e ficarmos assim bem craques em manuseá-la para a honra e glória do Senhor. Que Deus nos ajude, Deus abençoe você, ore comigo. Obrigado, Senhor, pelo conteúdo desta semana, torna-nos cada vez mais sábios concernente à tua palavra, em nome de Jesus.